360 graus. Então, só para mostrar, coloco também o transferidor na pontinha aqui, ó, nesse bico, alinho no meu 0 grau, tá vendo? Tá alinhadinho, retinho aqui, esse lado do meu esquadro. Maiúscula, minúscula, de preferência maiúscula, que ponto, sempre a letra maiúscula, né? E do outro lado, o que que a gente vai fazer? A gente vai colocar o 0 grau. Por quê? Porque a gente vai ter que começar do 0 e colocar um grau que precise. Para poder fazer com o esquadro, que é o tema de hoje, a gente só vai usar os dois, tanto o de 60 como o de 45. Então, para começar, se eu tiver que fazer um ângulo, por exemplo, de 45 graus. Então, para fazer ângulos com os esquadros, eu vou só usar esquadro. Então, para usar só esquadro, eu tenho que saber o quê? Que tem esquadro que tem 45 graus, tem esquadro que tem 60 e 30. E os de 90 que tem nos dois. Então, dependendo do grau que eu tenho que fazer, às vezes o grau já tá pronto, né? Agora, dependendo não, eu tenho que montar 2 ou 3 ângulos para chegar no valor que eu quero. Então, se eu tiver que fazer aqui um ângulo de 45 graus, tá? Eu vou ter que lembrar que eu tenho um esquadro que já tem 45 graus. Então, esse outro aqui eu não vou mexer agora. Eu quero fazer 45 graus, então como eu tenho um esquadro que tenha 45 graus, eu vou usar ele. Que lado, né? Bom, se aqui tem 90, significa que esses duas pontas aqui tem 45. Eu posso usar qualquer uma das duas, tanto faz, ok? Então, o que que eu tenho que saber? Que eu tenho que pegar uma das pontas, vou pegar essa. E eu tenho que colocar essa ponta no vértice. Depois de colocar a ponta no vértice, eu vou alinhar ou esse lado do esquadro, a minha linha que já tá desenhada.
Então, vai funcionar assim, eu pego a ponta e coloco no vértice. Mas eu tenho que alinhar a linha que eu tenho. Alinhar é você colocar em cima, tá na linha, tá vendo? Então, o que acontece? Agora, é só eu marcar aqui, né, com a caneta, o lápis, enfim. Vou fazer um tracinho aqui pra falar que esse grau tem 45 graus. Mas o que acontece? Como esse esquadro, ele também tá com a pontinha arredondada, a gente vai deixar ele um pouquinho mais pra lá. Mas o quanto que eu vou colocar pra lá? Então, aí você pode pegar o auxílio de outro transferidor, ou do outro esquadro, pra poder ajudar nisso. Então, como que eu tenho que fazer? Depois que eu colocar assim, ó, a pontinha no vértice e alinhar ele na minha linha, eu vou pegar uma outra régua, pode ser até outro esquadro, e vou colocar aqui junto com ele. Ele vai ficar junto, que eu posso fazer isso aqui, ó. Fixa seu dedinho nesse aqui e deixa esse aqui correr, tá vendo? Então, o que acontece? Se você for fazer a risca aqui, exatamente aqui, você vai perceber que essa risca, ela não vai sair, né, não vai ficar exatamente em cima do pontinho A. Porque a risca que você vai fazer aqui tem que ficar em cima do pontinho A, para você poder fazer o ângulo direitinho. Então, não está. Então, para ficar, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer o seguinte. Esse outro esquadro, você chega bem pertinho dele, deixa bem alinhadinho, gruda os dois. Só que aí você vai ver que esse aqui, ele tem que passar no A. E esse aqui tem que ajudar, tem que ir junto. Então, você vai fazer assim, ó. Tava aqui na pontinha, não tava? Você vem e chegou perto, certo? Encostou. Você tem que afastar esse aqui um pouquinho, para esse aqui chegar junto dele e fazer de tal maneira, ó, mais um pouquinho, que fique exatamente em cima do vértice. A hora que ficou exatamente em cima do vértice, você pode tirar esse ou tirar esse, para você poder fazer a outra linha, a outra reta que esteja passando no ar, ok? Então, você vai fazer isso aqui, ó, pronto. Um lado do ângulo você já tem aqui, ó, você precisa do outro para formar o ângulo. Então, você vai e faz isso, tá entendeu? Colocou o biquinho perto do A, alinhou, coloca outra régua, aí você vai ver que ainda não tá em cima do A, tá vendo? Do ponto A. Então, o que você faz? Afasta um pouquinho essa sua régua, que tem esse biquinho torto aí, arredondado, esse seu esquadro, e o outro chega perto. E aí, você vai ver, ó, você vai fazendo até que você consiga visualizar que tá passando em cima do A. Tá longe aqui? Tá, mas você tem que fazer o risco do A pra cima. Ó, então, do ponto A pra cima. Assim, você marca um eixo, ou desculpa, um ângulo com 45 graus. Então, quer dizer, daqui até aqui tem 45 graus. Então, todo esse espaço, toda essa abertura aqui tem 45 graus, tá? Não é só porque você vai fazer um risquinho aqui e esse aqui, por exemplo, que o valor vai mudar. O valor não muda. É 45 graus essa abertura. E assim você monta o seu ângulo de 45 graus, com a própria régua. Isso você vai fazer com os ângulos que tem nos esquadros. Então, eu tenho o esquadro, por exemplo, esse aqui, eu tenho 45, 45 e 50. Então, se eu tiver que mexer com um ângulo com 90 e com 45, eu já sei que com esse aqui eu posso mexer. Mas, se de repente você tem que fazer ângulos que você vai ter que usar 60 e de 30 graus, aí você vai ter que usar esse esquadro. Por isso que é bom você ter os dois, tá bom? Não dá pra ter só um. Então, comprar o kit na papelaria e já vem com tudo, tá bom? Muito bem. E se tiver que montar um grau que eu não tenha no esquadro? Não tenho aqui. Por exemplo, um grau de 75, né? Grau de 75 eu vou juntar dois. Eu vou ter que usar os dois, né? Por quê? Porque 75 graus, eu não tenho um ângulo só com 75, né? Eu vou ter que usar dois, pelo menos. Então, de novo, ó, se eu tiver uma linha, eu tenho o vértice, que é o meu ponto, e do outro lado vai ser meu 0 grau, tá bom? Lembrando que aqui, ó, 45 graus se formou aqui, daqui até ali, tá bem? Ok, voltando aqui, então, 0 grau aqui. Quero fazer quantos graus aqui? Quero fazer 30 graus, por exemplo. Aí eu falei 75.
Vamos fazer 75. 75 graus. Ok. Para fazer 75, como esse final aqui é 5, eu sempre falo assim, faça uma continha, né? Faça uma continha de menos, porque se você começar a tirar desse valor que você tem, você vai descobrir os ângulos que sobram e fica mais fácil você descobrir quais que você vai usar. Então, por exemplo, como é final 5, o que que você vai fazer? Você vai pelo menos ter que usar um ângulo de 45, né? Se eu tiver que usar um ângulo de 45, quanto que vai me sobrar? 30 graus. Então, quer dizer que eu vou ter que usar um ângulo de 45 e um ângulo de 30, porque a soma dos dois, esse mais esse, dá o 75. Então, eu vou ter que usar dois ângulos na mesma linha. Então, como que eu vou fazer? Eu escolho qual dos dois eu quero começar, porque não tem ordem. Eu posso começar com 30, posso começar com os 45, tá? E depois, na sequência, eu coloco o outro. Então, vamos lá. Eu vou colocar primeiro 30 graus. 30 graus, lembrando que eu tenho esse esquadro, e esse esquadro aqui é o que tem 30 graus, certo? Lzinho, lembrou do L? L. Esse lado tem 60 e esse pequenininho tem 30. Tá bom? Então, eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz esse de 45. Pega o bico de 30, coloca no vértice e alinha com a linha que você tem aqui. Depois que você alinhou, pega uma outra régua para te servir de apoio para ver se o risco que você vai fazer vai passar em cima daquele vértice lá. E aí, você fazendo isso, ó, tá alinhado, o bico tá lá no vértice. Mas quando você faz isso aqui, ó, você vê que não vai dar para passar no B, ó, tá vendo? Então, é aquele negócio, se afasta um pouquinho para trás, encosta de novo. Afasta um pouquinho para trás, encosta de novo. Mais um pouquinho, prontinho, olha. Aqui eu consigo chegar, tá vendo? Vai pra lá, Clô. Então, ó, eu vou fazer isso. Eu vou marcar este ângulo desse jeitinho. Olha lá, viu? Então, desse jeito, eu consigo marcar o ângulo que eu preciso, tá bom? Então, esta abertura aqui é que tem 30 graus, ok? Posso fazer pequenininho? Posso fazer... Não importa. Esta abertura é que tem 30 graus. Mas não é só 30, eu quero 75. Marcar 75. Então, agora, depois que eu fizesse o primeiro, eu vou fazer o segundo. E o segundo, o que que é? O segundo é exatamente a sequência. Se eu já coloquei esse de 30, agora eu vou colocar esse de 45. Esquadro com 45 graus. Esse aqui. Tem 90 aqui, 45, 45. Só que eu vou colocar esse esquadro na sequência desse aqui que eu fiz. Eu já fiz um, certo? Então, agora eu vou colocar esse esquadro na linha do que eu fiz. Porque para ser 75, eu tenho que fazer os 30 mais os 45. Para poder dar 75. Então, de novo, eu vou alinhar o meu esquadro com a linha que eu acabei de fazer. O biquinho bem pertinho do ângulo. Só que como ele é arredondadinho, eu vou colocar um pouquinho mais pra lá. E eu pego uma outra régua pra me auxiliar, pra ver se eu não tô tão errada assim. E ó, eu posso arrumar um pouquinho. Se eu descer mais um pouquinho, olha lá, sai exatamente em cima do B. Então, agora eu posso marcar 45 graus. Esse canto de 45 graus mais os 30 vai dar os 75. Então, aqui, ó, tiro até aquele lá e posso deixar esse, ó. E marco. Isto aqui tem 45 graus. Então, a junção dos dois, que é esses 30 até aqui, mais esses 45 até aqui, vai dar os 75 graus que eu queria. Não esquece, tá? Quando faz o L, tem 90 graus. Então, 75 é menor, tá vendo, ó? Ó, 90 graus, o que que seria? 90 graus seria aqui, ó. Ele é 75, então ele tem que ser menos mesmo, tá? Nem 90, nem outro. Tá vendo? Aqui seria 90. Mas eu quero 75, então é isso. Poderia primeiro colocar 45, depois 30. Daria na mesma, ficaria na mesma posição. Tá bem? Então, é isso. Espero ter ajudado vocês mais um pouquinho, tá bom? Na sala é muito apertadinho o tempo, muita gente junto. E aqui você pode assistir na sua casa tranquilinho
e aprender um pouquinho mais, tá bom? Tchau, pessoal. Até a próxima. Beijinho. Tchau, tchau. Bom, se você curtiu o vídeo, dá um curtir, dá um like. Se você quiser, você pode até compartilhar. E se você gostou mesmo e quiser ver uns outros vídeos, você vai lá e se inscreve no canal. E aí você vai ver os meus outros vídeos, ok? Um beijo e até a próxima.